A noite se estendia silenciosa sobre o deserto do Novo México quando algo rasgou o céu. Uma luz intensa, impossível de ignorar, cortando o horizonte como se abrisse uma fenda entre o real e o desconhecido. As testemunhas disseram que o ar mudou, que o som se distorceu e que o tempo pareceu parar. Em questão de segundos, o mundo conhecido se tornou um palco para o inexplicável. Aquele não seria o primeiro relato, nem o último. Por décadas, o mesmo padrão se repetiria em diferentes lugares do mundo. Uma presença que não pede permissão, um brilho que desafia a lógica e o silêncio que permanece quando tudo termina. O caso de Lonnie Zamora, em 1964, tornou-se um símbolo do que a humanidade ainda não compreende. Um policial comum, uma patrulha rotineira e, de repente, uma nave pousada no deserto. Ele descreveu figuras pequenas, metálicas, movendo-se rapidamente antes de desaparecerem. O objeto subiu em linha reta, sem ruído de motor, sem calor, deixando apenas o cheiro de ozônio no ar. A Força Aérea investigou, catalogou e arquivou, sem explicação plausível. Desde então, Lonnie nunca mais foi o mesmo. Dormia pouco, sonhava com sons metálicos e luzes que piscavam no teto. Dizia que o tempo não passava igual desde aquele dia. Muitos riram, outros apenas se calaram, talvez por temer que algo semelhante os escolhesse também. A ciência chama de alucinação coletiva, mas há algo no olhar das testemunhas que a lógica não consegue traduzir. Nos anos seguintes, uma sequência de abduções se espalhou pelo mundo. Pessoas comuns, de diferentes idades e crenças, descrevendo o mesmo: a luz branca, a paralisia, a sensação de ser observado. Betty e Barney Hill foram os primeiros a transformar o medo em notícia mundial. O casal, durante uma viagem noturna, viu um objeto seguindo o carro. Horas depois, lembranças fragmentadas e cicatrizes que não conseguiam explicar. Sob hipnose, relataram uma sala metálica, vozes sem corpo, instrumentos que tocavam a pele sem deixarem feridas. O que eles viveram dividiu o mundo entre céticos e crentes, mas ninguém pôde ignorar a precisão dos detalhes. Como poderiam inventar o que tantas outras pessoas narrariam décadas depois? Psicólogos tentaram explicar como o cérebro pode criar memórias falsas. Cientistas analisaram o trauma como resultado do sono REM interrompido. Mas quanto mais se buscava a explicação, mais o mistério crescia. Alguns abduzidos relatavam marcas idênticas em diferentes países, padrões circulares na pele, semelhantes a queimaduras de micro-ondas. Outros, memórias de exames realizados por mãos invisíveis. Era como se uma força inteligente os observasse, estudasse e os devolvesse ao mundo, exatamente como estavam, mas com a mente cheia de ruídos e o coração incapaz de encontrar paz. Com o passar dos anos, o fenômeno deixou de ser apenas uma curiosidade para se tornar uma sombra persistente sobre a humanidade. Nos confins das cidades pequenas, relatos semelhantes continuavam surgindo. Luzes que seguiam carros, silhuetas diante das janelas, memórias borradas de algo que o cérebro insistia em esconder. Em 1975, o caso de Travis Walton reacendeu o medo coletivo. Um lenhador comum, desaparecido por 5 dias após uma luz intensa o atingir no meio da floresta. Quando retornou, desorientado e aterrorizado, descreveu seres com olhos enormes e uma sensação de confinamento dentro de uma nave. Sua história dividiu o mundo entre a fé e o ceticismo, mas o detector de mentiras que passou confirmou algo que ninguém queria admitir. Ele acreditava de fato em cada palavra. Desde então, o medo do céu passou a acompanhar até os mais racionais. Cientistas e militares começaram a analisar com mais cautela o que antes chamavam de superstição. Programas secretos como o Blue Book, o OSAP e o AATIP
Documentos que vieram à tona décadas depois revelaram que governos ao redor do mundo sempre observaram o fenômeno. Havia filmagens, medições, análises de metais desconhecidos e testemunhos de pilotos treinados descrevendo objetos que desafiaram as leis da física. Mesmo assim, a explicação nunca veio. Quando o mistério toca o poder, o silêncio se torna uma forma de controle. Enquanto isso, o público se dividia entre os que zombavam e os que temiam. Mas uma nova teoria começou a se espalhar. E se as abduções não fossem apenas experiências biológicas, mas também psicológicas? Se as entidades não estudassem apenas nossos corpos, mas nossas emoções? Vários estudiosos do comportamento sugerem que a experiência alienígena pode estar ligada ao trauma coletivo, como se uma presença invisível alimentasse o medo humano e devolvesse esse reflexo multiplicado. O terror não está apenas no que vemos, mas no que acreditamos ter visto. O controle do medo sempre foi uma ferramenta poderosa, e talvez o segredo desses fenômenos esteja justamente nisso, na manipulação da percepção. Cada relato, cada filme, cada notícia desperta no inconsciente o mesmo instinto primordial, o de se proteger daquilo que não se pode entender. Mesmo hoje, milhares afirmam ouvir ruídos metálicos antes de dormir, flashes de luz em meio ao escuro, vultos que se movem em silêncio. A linha entre sonho e realidade parece cada vez mais tênue. Talvez o mistério nunca seja resolvido porque ele não está lá fora, está dentro de nós. O homem teme aquilo que o espelha, e o alienígena pode ser apenas a representação do nosso próprio abismo, da parte de nós que não suportamos encarar. Ainda assim, há quem jure ter visto naves cortando o céu, quem sinta o cheiro do ozônio no ar e quem acorde com cicatrizes que não existiam antes de dormir. E no fundo, todos sabemos, há momentos em que o silêncio parece nos observar. Quando o vento sopra e as estrelas piscam mais do que deveriam, uma sensação inquietante toma conta, como se algo estivesse mais próximo do que imaginamos. A cada novo relato, a cada documento revelado, a linha entre o real e o impossível se apaga um pouco mais. E talvez, enquanto olhamos para o céu, tentando entender o que existe além das nuvens, haja olhos nos observando de volta, curiosos com o mesmo espanto. A verdade pode não ser uma resposta, mas uma presença, constante, silenciosa e invisível. E se o maior segredo da humanidade for o fato de nunca estarmos realmente sozinhos? Antes que as luzes se apaguem novamente, respire fundo, olhe para o alto e pergunte a si mesmo: o que você faria se a próxima luz fosse para você? Curta, compartilhe e conte nos comentários se acredita que estamos sendo observados ou se o medo é o verdadeiro visitante entre nós.